Lucas capítulo 14, os versos 25 a 33. Lucas 14, 25 a 33. Com a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor uma vez mais. Deus, nosso Pai bendito, sua palavra está aberta diante de nós. Pedimos orientação, iluminação do teu Santo Espírito, para que entendamos o que o Senhor quer nos falar. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a tua voz, a discerni-la entre tantas vozes. Abençoe, ó Deus, esse momento. Fale a tua igreja, exorta-nos, ensina-nos, educa-nos para a tua glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas 14, 25 a 33 diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A Bíblia é um livro único, é um livro singular, e ela nos confronta, ela nos conforta, ela nos exorta, ela nos educa, ela nos corrige. Isso é dito sobre ela lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3:16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para certas coisas. E aqueles que têm a gloriosa e pesada responsabilidade de pregar o que está escrito nessa palavra, tem sempre diante de si uma inquietação, porque a Bíblia faz tudo isso: corrigir, exortar, educar, primeiro com aquele que prepara o sermão, que está preparando a mensagem. E textos como esse nos fazem sentir isso, uma inquietação. Então, que Deus tenha misericórdia desse que está aqui, porque diante de um texto como esse, que ele fale à igreja através e apesar de mim, e ele provoque mudanças na sua vida, como ele provoca na minha, além de textos como este. Vamos entender um pouco essa passagem à luz do seu contexto, porque é importante saber por que Lucas coloca esse texto aqui, onde ele está. É um texto onde poderia ser colocado em muitos lugares. Multidões seguiam Jesus, e ele se vira à multidão e fala à multidão. Poderia estar em vários lugares do livro de Lucas, mas Lucas o coloca aqui, nesse capítulo 14. Por que ele coloca aqui? Vamos entender isso primeiro, para ficar claro. Então, a passagem que nós lemos, ela está situada nessa seção do Evangelho de Lucas, onde Jesus está viajando, está andando, está caminhando da Galileia, que fica no norte, rumo a Jerusalém, que fica no sul. Ele está indo em direção à cruz, ele está indo em direção à sua morte. Isso está lá no capítulo 13, mantenha a sua Bíblia aberta, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus estava sendo acompanhado nesse caminho e seguido por seus discípulos, por uma numerosa multidão que estava vendo os seus milagres, os seus sinais, estava ouvindo os seus ensinos, e também, como era de se esperar, estava sendo acompanhado de perto por fariseus, por mestres da lei, pelos religiosos de Israel, que tinham como função, uma das funções, verificar esse que se dizia o Messias. Quem é ele?
Então os mestres da lei estavam acompanhando Jesus também nessa caminhada. E eles interrogavam e buscavam experimentar Jesus muitas vezes nesse trajeto. Então Jesus vem no caminho, ensinando por meio de parábolas, e você pode ver aí os subtítulos do capítulo 13, parábola da figueira estéril, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento. Ele vem ensinando, faz algumas curas, inclusive no sábado. E é no sábado que ele é convidado para comer na casa de um fariseu, de um mestre da lei judaica. E aqui entramos no capítulo 14. E esse banquete era, junto com outros mestres da lei, era um encontro, uma refeição da nata religiosa de Jerusalém. O encontro dos líderes religiosos de Jerusalém. Então Jesus, na casa do fariseu, ele cura um homem que tinha uma doença chamada hidropsia, uma doença que retinha líquidos no corpo. Jesus faz uma cura na casa desse fariseu, e era sábado. E ele questiona sobre curar no sábado. Ninguém responde. A seguir, então, ele observa a ansiedade dos convidados desse banquete para se assentar nos primeiros lugares à mesa. Porque, se vocês se lembram, em Mateus 23, Jesus condena porque eles amavam os primeiros lugares, amavam serem vistos. Então Jesus conta uma parábola sobre se ter maior dignidade em escolher os últimos lugares ao invés de escolher os primeiros de uma festa. E aí ele se vira para o fariseu, isso tudo está no capítulo 14, a partir do verso 7 aí. Ele se vira para o fariseu que o convidou e diz que seria melhor se ele tivesse feito convite para pessoas que não pudessem recompensá-lo pelo convite, porque assim ele seria recompensado por Deus. Ele disse: chame os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, serás feliz, pelo fato de eles não terem como recompensá-lo pelo convite. Esse é o versículo 13 do capítulo 14. Ou seja, o que isso nos traz até agora? Jesus estava confrontando uma coisa muito importante dos mestres da lei: o orgulho, o ego, a vaidade, o desejo de levar vantagem dos líderes religiosos. É como se eles dissessem: nós somos judeus, nós somos os escolhidos de Deus, nós somos o povo que entende de Deus, nós sabemos sobre a lei de Deus, o lugar é nosso, o primeiro lugar é nosso mesmo, o foco é na gente mesmo, a mesa e o banquete são para nós, isso aqui é nosso, nós somos o povo exclusivo de Deus. Jesus confronta isso, guarde bem esse confronto. Então, a partir do verso 15, Jesus conta uma parábola, e ele quer reforçar esse ensino, e nada melhor que ilustrar esse ensino, que contar uma parábola para ampliar a visão desse ensino. E a parábola é: o homem dá uma grande festa, uma grande ceia, um grande banquete, e convida muita gente. Na hora que chega a festa, ele manda seu servo chamar os convidados. Então os convidados começam a dar desculpa e justificativas para não ir ao banquete a que foram convidados. Então um diz que precisa ver os bois que comprou, outro diz que precisa ver o campo que comprou, e outro diz que acabou de casar, não pode ir. Então, sabendo disso, o dono da festa, ele manda agora o servo chamar outras pessoas, as que ninguém chamaria. Perceba a similaridade com a cena real que Jesus estava vendo na casa do fariseu. Ele ilustra com uma parábola para dizer: é isso que está acontecendo aqui. Eu chamei pessoas, essas pessoas não querem vir, então chame outros. Chame aqueles que não têm muito valor, que não são nem gente para vocês. Eu quero esses. Gente que ninguém convidaria para um banquete, tendo pessoas melhores para convidar. Então o dono da festa diz para o dono chamar essas pessoas, porque aqueles primeiros que foram convidados não vão mais sentar à mesa. Não vão. Porque eles tiveram prioridades erradas. Prioridades erradas. Talvez isso te lembre alguma coisa como Israel, chamado, só que foi tirado deles porque eles tiveram prioridades erradas. Então nós entramos no nosso texto. Então grave essa cena de prioridades erradas na casa do fariseu, porque o texto vai tratar sobre isso. Entramos no verso 25 agora, e Jesus sai da casa do fariseu, e grandes multidões
multidões o acompanham. Verso 25. Como já vinha acontecendo na sua viagem para Jerusalém. Grandes multidões. E a pergunta é: o que será que Jesus viu nessas grandes multidões que o seguiam? Talvez ele tenha visto o que ele acabara de ver na casa do fariseu. E por isso Lucas coloca esse texto aqui. Ele viu prioridades erradas na multidão. Parece que a multidão que estava diante dele precisava ouvir o que ouviu, porque de alguma maneira essa multidão se assemelhava aos mestres da lei da casa do fariseu, do grande banquete. E Jesus não queria gente assim o seguindo. Gente a fim de ter vantagem própria, gente a fim de ter autopromoção, gente a fim de ter o ego satisfeito, gente a fim de ter satisfação própria, gente com prioridades erradas. Veja que o fato de seguir Jesus, como essa multidão estava seguindo, não necessariamente estava correto. Assim como o fato de ser judeu, religioso, entendedor da lei, também não estava correto. Então o objetivo de Jesus não era reunir multidões, número. Jesus queria fazer discípulos verdadeiros. E o texto diz que ele se volta para essa multidão e passa então a apresentar o preço de ser um discípulo, o preço de segui-lo, o custo de ser um discípulo. Parece que seguir Jesus é diferente de ser discípulo de Jesus. Então, tendo agora entendido esse contexto, algumas verdades sobre o preço do discipulado, o preço de ser discípulo, são vistas nessa passagem. A primeira verdade é que Jesus tem prioridade sobre a família. Veja o verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A parte A desse versículo, a prioridade de Jesus sobre a família. As palavras são fortes aqui e nos assustam mesmo, especialmente quando lemos essa palavra aborrece. E para não ajudar muito, a palavra no grego é odiar. É evidente aqui, e eu vou dizer o que Jesus não está dizendo com isso. Jesus não está ordenando que devemos literalmente odiar os nossos familiares, detestar, desgostar, querer o mal para eles. Não é isso que está sendo dito. Isso seria até incoerente com os próprios ensinos de Jesus de amar o próximo, de amar os seus inimigos e orar pelos que perseguem. E de todo o Novo Testamento, que traz um ensino sobre a família e o valor da família. Isso não seria óbvio, isso não seria dito aqui por Jesus. É claro que não. É preciso considerar então que o aborrecer aqui é na verdade um amor menor. Jesus usa uma figura, um recurso da linguagem chamado hipérbole, ou seja, é um recurso para exagerar uma ideia, para que fique claro para as pessoas o que ele está querendo dizer. O texto de Mateus 10, 37 nos ajuda com isso. Abra sua Bíblia, Mateus 10, 37. Mateus 10, 37. Diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso amplia o nosso entendimento do aborrece. Quem ama mais. O aborrece é um amor menor. Veja como é nítida então a ligação que Jesus, a fala de Jesus com a parábola que ele acabou de contar na casa do fariseu, de um homem que se recusou a ir ao banquete porque tinha acabado de se casar. Prioridades erradas. Parece que Jesus olhou para essa multidão e viu isso. Jesus não quer gente assim seguindo. Porque a primeira exigência para ser seu discípulo, e não seguidor apenas, ser discípulo, é que o amor a Ele deve ser maior que o amor à família. O laço fraternal mais próximo que alguém pode ter. Jesus exige um comprometimento muito maior do que os laços mais fortes da vida humana. Mas isso não é muito duro, não?
Tem certeza que Jesus exige isso de mim? Lembre-se que Jesus resume os mandamentos em 2. Qual é o primeiro? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Por que é o primeiro? Porque ele deve vir em primeiro. Isso está em Deuteronômio 6, mas está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse amor prioritário a Deus tem 2 dimensões. Eu gostaria de esclarecer esse amor prioritário a Deus. A primeira dimensão é que o amor a Deus deve ser maior e deve vir antes do amor por qualquer outra pessoa, porque é o amor a Deus que norteia e corrige o nosso amor ao próximo. Por isso a ordem dos mandamentos. É o amor a Deus primeiro que corrige o nosso amor aos outros e que norteia esse amor. Quem ama a Deus primeiro, ou quem não ama a Deus primeiro, ama o próximo de forma errada. Ama a si mesmo de forma errada, porque está dando prioridade errada. Você só vai amar sua família corretamente se você amar a Deus mais do que a ama. Caso contrário, o seu amor pela sua família terá uma grande tendência em se transformar em um amor idólatra, onde sua esposa, filha, filho, pai, mãe, irmão, irmã passam a ser tudo para você e você não vive sem. Já ouviram essa expressão? Fulano é tudo para mim, não vivo sem ele. Claro que eu não estou dizendo que seus familiares não significam nada para você, eu não estou dizendo isso e que não devem ser amados. Eu quero dizer é que quem vive assim, devotando todo o amor a uma pessoa, inverte as prioridades. E isso certamente faz mal e é pecado. Eu tenho uma filha agora 2, né? Não sei se são 2 mesmo ou se vai vir um menino. E quando a Jafne soube da gravidez da Sofia, eu me lembro de ter orado com ela e dito: Senhor, ajuda-nos a amar mais o Senhor do que a Sofia. Porque se eu amar mais a Sofia, eu vou estar pecando. E eu vou estar amando ela de forma errada. Que o meu amor a ela seja depois do meu amor ao Senhor. Ajuda-me a amar o Senhor em primeiro lugar, a nós dois amarmos o Senhor em primeiro lugar, para que assim a gente ame a Sofia de forma correta. Isso fará bem para nós e fará bem para ela. Quando nós entendemos isso e buscamos amar a Deus mais do que a nossos familiares, mais próximos inclusive, nossos sentimentos e atitudes são corrigidos, e isso nos faz bem. Minha pergunta para você, dentro dessa primeira dimensão do amor a Deus mais do que aos seus familiares, é: o quanto você ora para que Deus corrija o seu amor pelos seus familiares mais próximos? Quanto você ora para que seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus netos sejam pessoas que amem a Deus primeiro, depois amem a você? Semana passada foi Dia dos Pais, e eu acho que o melhor presente que um filho poderia dar a um pai é dizer: Pai, eu oro para que o Senhor ame mais a Deus do que a mim. E pais, o melhor presente que vocês podem dar para os seus filhos é amar a Deus primeiro, porque assim vocês vão estar amando seus filhos corretamente. Orem assim, para que Deus corrija o amor de vocês. Mas há também uma outra dimensão do aborrecer pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs. É quando alguma dessas pessoas, e talvez eu creio que seja esse o foco de Jesus aqui, uma dessas pessoas se coloca entre o nosso relacionamento com Jesus. Essa realidade radical da prioridade do amor do discípulo a Cristo primeiro é vista claramente em países, e você pode pegar as revistas da Portas Abertas ali, países e regiões onde há perseguição contra cristãos. Perseguição de quem? Da família. Países onde pessoas são convertidas a Jesus, e isso naturalmente implica no abandono do seu estilo de vida anterior, implica no abandono da sua religião, da sua crença anterior, das suas posturas. E há inúmeros relatos de pessoas que são motivo de zombaria, de perseguição na família, que são expulsas de casa, que são denunciadas, que são deserdadas e mortas porque assumiram ser discípulas de Jesus.
Nesses casos, as relações familiares competem com a relação do discípulo com Cristo. Os mais íntimos membros da família passam a ser hostis à dedicação do discípulo a Cristo. Aqui então deve haver um rompimento radical por causa do amor primeiro a Cristo. Nesse sentido, se há alguma dúvida, se há alguma relutância, se há alguma indecisão de alguém, ser servo de Cristo ou ficar com a família, nesse sentido, Jesus não ameniza: esse não pode ser meu discípulo. Talvez alguma dessas situações seja alguma realidade sua, mas na maioria das vezes em nosso país aqui, onde não tem esse tipo de perseguição assim, tão ferrenha quanto há nos países do Oriente Médio, por exemplo, onde nós desfrutamos aqui de mais liberdade, talvez isso é visto quando nós optamos por agradar mais e considerar mais os nossos familiares do que agradar e obedecer a Deus e a Cristo. Pense em situações, por exemplo, em que você, para fazer a vontade do seu filho, tem que desobedecer à vontade de Deus. Ou para agradar sua mãe ou seu pai, você negocia seus valores, os valores do reino de Deus, e consequentemente relativiza as ordens de Deus. Para esses, Jesus diz: não pode ser meu discípulo, porque ama mais a família do que a mim. O que Jesus está dizendo é que colocar os laços familiares à frente do compromisso com Cristo, veja, não é odiar, desgostar, tratar mal, não é isso, que fique claro. Mas Jesus está dizendo é que colocar os laços familiares à frente do compromisso com Cristo desqualifica o indivíduo a ser discípulo. O compromisso com Jesus exige rompimento com outras prioridades. Lembra-se que o foco aqui e na parábola anterior e no banquete é prioridade errada. O compromisso com Jesus exige rompimento com outras prioridades, pois todas as relações do discípulo devem ser mediadas por Jesus. Ele é a régua, Ele é o crivo, é Ele quem agora sim coloca no meio das relações, que provoca o rompimento se necessário, que norteia a vida do seu discípulo. Qualquer relação que impeça alguém de ser discípulo de Cristo, e o que exige a prioridade sobre o governo de Cristo na vida do discípulo, deve ser aborrecida, deve ser odiada. Caso contrário, esse tal não pode ser chamado discípulo. É duro isso, é muito duro. Mas Lucas 9, por exemplo, nos chama a atenção. Por exemplo, Jesus, naquela ocasião de Lucas 9, chama 2 homens para segui-los, e vocês vão lembrar dessas histórias. Um deles diz: peraí, deixa primeiro eu sepultar meu pai, ou deixa primeiro eu ver meu pai terminar a sua vida, não que o pai esteja ali, se estivesse morto naquele momento, mas deixa eu esperar meu pai morrer. E o outro diz: deixa primeiro eu me despedir dos que são da minha casa. Jesus reprova os dois. Não é assim comigo. Prioridades erradas. O que está em jogo aqui não é brincadeira. O chamado de Jesus tem a ver com um destino eterno, e não com uma simples decisão do dia a dia corriqueiro. Quem ama mais a sua família do que a Cristo não é digno dele, são palavras dele, e não pode ser seu discípulo. Quem não está disposta a oferecer esse amor a Cristo, não pode caminhar com ele. Nenhum relacionamento entre pessoas deve estar acima do amor a Cristo. Essa é a primeira exigência do discipulado. A segunda é a prioridade de Jesus sobre mim mesmo. A caminhada com Cristo exige autorrenúncia. Ser discípulo de Jesus é colocar o amor próprio em segundo plano, pois o amor primeiro é exclusivamente dele e para ele. A parte B do verso 26 é claro: quem não aborrece a sua própria vida, ou como vimos, quem não amar menos a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas o que significa isso? Para esclarecer essa verdade, Jesus se utiliza da expressão tomar a sua cruz. O povo que ouvia Jesus naquela situação estava bem consciente do que significava tomar a cruz. Naquele tempo, quando os romanos na Palestina levavam um criminoso para ser executado pelo método da crucificação, esse criminoso era obrigado a carregar a sua cruz pela cidade, para todos verem que ele era um criminoso, e ele estaria indo para a morte. Então qualquer um de nós que vivesse na Palestina naquele tempo,
e ouvisse a expressão tomar a cruz, iria entender: alguém está indo para a morte, alguém está indo ser executado. Cruz não era instrumento de tortura, cruz era instrumento de morte. Portanto, aborrecer a sua vida e tomar a sua cruz significam morte para si. E o que é morrer para si mesmo? Talvez em uma frase seja: entre o que eu quero, entre o que eu acho, e entre o que Jesus quer e o que Jesus acha, só tem uma opção: é o que Jesus quer e o que Jesus acha. Porque eu morri para mim. Entre essas duas opções, só uma está viva: Cristo. Porque eu tomei minha cruz, eu fui crucificado com Ele. E ser discípulo de Jesus não exige nada menos que morte de si mesmo. E é um entendimento errado hoje do que significa tomar a cruz. Se alguém, por exemplo, está passando por um problema sério, ou se alguém é uma pedra no seu sapato, te incomoda, o que se diz? Fulano é minha cruz. Ou esse problema é minha cruz, isso que eu estou passando é a minha cruz. Não é isso. A cruz que o discípulo carrega é a morte de si. Essa é a sua cruz. Morrer para si. Morrer para o pecado e para tudo aquilo que está em você, que é contra, que é oposto ao que Jesus exige de você. A cruz que o discípulo deve levar é a negação daquela velha pessoa que às vezes fala. É a luta diária contra essa pessoa, o velho homem, nos termos bíblicos, termos de Paulo, que ainda quer viver. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. O Novo Testamento fala inúmeras vezes sobre essa morte de si mesmo. Romanos 6. Acompanhe a leitura com atenção. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, veja bem, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se morremos com ele, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Finalizando, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quantas palavras mortos, morrer, aparecem nesse texto? Nós morremos para nós. Veja um versículo de Colossenses, abra rapidamente Colossenses 3,5, um pouco mais à frente. Colossenses 3,5. Diz assim, Colossenses 3,5: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Fazei morrer. E o último, Gálatas 2, volte um pouquinho. Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Morrer, morrer, morrer. Morrer em Romanos, morrer em Colossenses, morrer para si em Gálatas. Morrer para si, morrer para si. Nas palavras de Lutero, e essa frase é incrível:
Ele diz: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. O que está dito aqui não é moralismo. E quanto a essa questão de morrer para a carne, logo nós pensamos nos pecados de natureza sexual, que também devem ser pensados e devem ser avaliados, devemos morrer para isso. Mas parece que ele sobressai dentre tantos. Eu queria dizer para você que quando surgir a oportunidade de você ser orgulhoso e orgulhosa, tome sua cruz e morra por seu orgulho. Quando surgir a oportunidade de você ser egoísta, tome sua cruz e morra por egoísmo. Quando surgir a oportunidade de você ser negligente, omisso com alguma coisa, tome sua cruz. Ou falar uma mentirinha, ou fazer uma fofoca, tome sua cruz, morra para isso. Você morreu para isso. Há os pecados sim de natureza sexual, estão também, como Colossenses diz, mas considere os outros. Morra para você. Isso não é um moralismo, como eu disse. Seguir Jesus tem sim exigências morais, e deve ter. Tem uma moralidade do reino de Deus. Jesus tem lado, tem certo e errado. Mas esse é um caminho de vida, e não é um caminho de listas do que eu posso ou não fazer, listas fora de mim. Morrer para si não tem a ver com moralismo, tem a ver com ser outra pessoa. A segunda exigência então é bastante dura, é contra, por exemplo, o que a psicologia moderna diz sobre a afirmação do eu, do amor próprio em primeiro lugar, de frases como: o importante é ser quem você é, eu sempre fui assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. É contra essas frases de: se para você é correto, tudo bem, se te faz feliz, ok. Morrer para si é contra isso. A segunda exigência é sobre você não ser mais senhor de si. Quem é discípulo de Jesus chama Jesus de Senhor, e a palavra Senhor quer dizer que Ele é meu dono, eu sou seu escravo. Exige então amor e devoção a Ele mais do que a qualquer outra coisa, inclusive a mim. Quem foi comprado não é dono de si. Você foi comprado pelo sangue de Cristo, você não é dono de si. Dar prioridade a si mesmo é dar prioridade errada. Quem vive assim não pode ser discípulo de Jesus. Então, para ilustrar essas duas realidades, da prioridade sobre a família e da prioridade sobre si mesmo, Jesus conta então duas parábolas, que está no nosso texto de Lucas. E o que essas histórias que nós lemos comunicam? A primeira é que um homem foi levantar uma torre, e essa torre aqui é uma torre do campo, a torre onde os vigias ficavam. Mas antes de se sentar para levantar essa torre, ele fala: não, eu vou calcular primeiro, porque eu não quero começar e ficar pela metade e ser zombado. E a segunda ilustração que Jesus usa é um rei que está numa situação de guerra, ele precisa resolver. Se eu mando um embaixador pedindo paz, desisto da guerra, ou se eu vou com os homens que eu tenho. Jesus está comunicando o que com isso? Que entrar na caminhada com Ele, estar entre seus seguidores, tem um custo. E Ele não quer pessoas que tenham um compromisso superficial com Ele, inconsequente. O discipulado não é uma aventura assumida por empolgação, por emoção, por entusiasmo. Seguir a Jesus exige cálculo, reflexão das implicações do compromisso que se está assumindo. É como se ele dissesse: bom, agora que vocês sabem que a prioridade é minha, sobre a sua família, sobre você mesmo, pense. Calcule esse custo na vida de vocês. Eu não quero gente me seguindo como eu vi na casa do fariseu. Gente que diante do banquete fala: não quero, porque eu tenho outras coisas para fazer. Prioridades erradas. E Jesus termina dizendo o texto, então. Deixa eu voltar para o texto de Lucas. Que assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus é questão de tudo ou nada. No discipulado nós não contabilizamos expectativa de investimento, de lucro, relação custo-benefício.
como se fosse uma relação lucrativa. Não é isso. Ser discípulo é assim: ou renuncia a tudo ou não renuncia a nada. Tudo ou nada. É aquela parábola que ele diz: um homem que achou uma pérola de grande valor e vendeu tudo para ficar com ela. Se ensina repetido. Na letra do Sérgio Pimenta, um cantor cristão dos anos 80, é tudo ou nada. Pega ou larga de vez. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Aqui, obviamente, não se está ordenando a fazer voto de pobreza, largar a família, largar tudo, o emprego e seguir a Jesus sozinho. Não é isso. Lembre-se, o foco de Jesus aqui é prioridade. O que está dito é: nada do que é seu não é seu se não for primeiro de Cristo. Nada pode ter prioridade na sua vida antes de Jesus. Ou você assume prioridade e exclusividade com Jesus, de Jesus sobre a sua vida e sobre tudo que você tem, ou não pode ser discípulo. Gente que tem prioridades erradas não pode ser discípulo. O que nós podemos concluir e aplicar, mais do que já foi aplicado a nós aqui. Primeiro, eu concluo para você que está aqui e não conhecia esse Jesus. Para você que conhecia Jesus de longe, já ouviu falar. Para você que não tem um conhecimento muito bem, ou que achava que Jesus é um cara bom, que fazia o bem, mas que diante de um texto como esse, você se pergunta: quem é Jesus para fazer uma exigência como essa? De eu priorizá-lo sobre minha família e sobre mim? Eu não sabia que Jesus tinha falado isso. É para você essa palavra, primeira. E, como disse C.S. Lewis, ele diz que diante de palavras de Jesus como essa, nós temos três opções: ou Jesus é louco, um megalomaníaco, ou ele é um mentiroso, ou ele é quem ele diz que é. Ele diz que é Deus e ele é Deus. Esse é o Jesus que exige que você o siga. Essas exigências são de Deus, do próprio Deus. Por isso ele tem direito de exigir o que ele exige. Nenhum outro ser humano disse o que ele disse. Isso deve te incomodar e te fazer refletir saindo daqui hoje. Você não está diante de qualquer um. Você está ouvindo a voz do próprio Deus, dizendo que ser discípulo é diferente de simplesmente acreditar que ele existe, ou de achar que Jesus foi um homem bonzinho. Não. Seguir a Jesus tem custo e exigências. Aí você pode dizer: então eu não quero, então eu não vou. É esse custo? Eu não vou. A questão que está em jogo aqui é a sua eternidade. É onde você vai passar a eternidade. É isso que está em jogo aqui. Não é uma decisão corriqueira. Quem perde a sua vida por minha causa, acha. Você está perdido aqui, você entrou perdido da vida hoje aqui, você pode achar a vida só com Cristo, só com Jesus. Seguir a Cristo é o mais fascinante projeto de vida, e eu te convido a achar essa vida verdadeira e tomar a decisão de se curvar diante do Senhor, de Jesus, morrer para si e confessá-lo como Senhor, seu dono. Seu destino eterno depende disso. Haverá um dia do juízo final, você estará diante dele, e a minha palavra é para você: renuncie tudo que tem, porque há tesouro de grande valor está diante de você. Há oportunidade essa noite. E para nós da igreja, crentes, cristãos, ditos cristãos, o que esse texto fala para nós? Avalie sua vida diante dessas palavras, como eu avaliei aqui. Quão distante você está dessa demanda de Jesus? Quais são suas prioridades? Onde Jesus está nos planos do seu dia a dia, nos planos do futuro da sua vida? Jesus não é uma parte da sua vida. Ou ele é tudo, ou é nada. Você tem morrido para si mesmo na caminhada com Jesus? Ou entre a sua vontade e a vontade de Deus, a que prevalece, na maioria das vezes, é a sua? O amor a Jesus é só mais uma expressão que você fala nos cultos aos domingos, ou é uma realidade que você vive de amor a Cristo?
Quem ama quer passar tempo junto, não é? Você passa tempo junto com quem você ama? Como é que é a sua vida de oração? Veja como se banalizou. Ok, mas então, Guilherme, como eu posso amar a Deus corretamente? Ele responde isso em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Amar não é um sentimento. Sentimento passa. Amar é atitude. É tomar decisão e fazer. Isso é amar a Deus. Aquele que tem e guarda, e observa e pratica. Ah, achei um aí que me ama. Não é o que fala que me ama. O preço de ser um discípulo é alto. Igreja. A renúncia de si é a abnegação, é morte para si. E em João 6,66 é dito que muitos seguidores de Jesus ouviam o que ele falava, essa dureza desse discurso, e muitos o abandonaram. Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vocês também? Vocês querem ir? Podem ir. E Pedro diz: para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos? É duro o discurso. E eu espero que não seja o caso hoje de alguém abandonar, porque é duro. Mas eu estaria sendo infiel se eu não falasse isso, porque essas são as exigências. Em 2010, no último censo do IBGE, constatou-se que no Brasil tem mais ou menos 43 milhões de cristãos evangélicos que se dizem seguidores de Jesus. Grandes multidões o seguiam. Eu acho que se eu colocasse essa grande multidão num grupo de WhatsApp, colocasse esse versículo, talvez eu falasse: fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu, fulano saiu. É duro o discurso de Cristo. Será que nós estamos atendendo a essa demanda? E aqui é a minha palavra final para os jovens. Os jovens dessa igreja têm trabalhado muito, temos visto, a igreja tem visto os jovens compromissados com a palavra do Senhor, os jovens compromissados com trabalhos na igreja, os jovens querendo mais do Senhor, conversando sobre a Bíblia nos corredores, conversando sobre livros que estão lendo de teologia, conversando sobre doutrinas, conversando sobre o Senhor. Ótimo, isso é bom e deve continuar. A questão é: está morrendo para si mesmo? Está tomando a cruz? Porque senão não é meu discípulo. A multidão conhecia ensino, sabiam dos ensinos. Jesus diz: então, quem não tomar a cruz não é meu discípulo. Tome sua cruz. Continuem, jovens. É maravilhoso ver a quantidade de jovens que essa igreja tem. Para quem já viu, um número pequeno, e hoje temos 30 ou mais. Mas tome a cruz todo dia. Como diz também C.S. Lewis, você quer se sentir bem? Eu não recomendo o cristianismo. Recomendo, eu vou mudar aqui, uma água de coco. Porque é morrer para si mesmo. E não é legal morrer para si mesmo. Não é bom. É renúncia todo dia. É ser fraco para ser forte. Esse é o processo de santificação. Poxa, mas que dureza, hein? Mas você que tem o Espírito Santo de você, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Graças a Deus porque Ele nos ajuda. Porque dependendo de nós não conseguimos negar a nós mesmos. É difícil, mas eu não quero também deixar você só sair com essa dureza. O meu ânimo para você é que Ele te ajuda, Ele está com você. Negue-se a si mesmo. Venha a mim, eu alivio isso. Não abandone o mais fascinante caminho de vida, que é seguir a Cristo. Minha oração é que você hoje reavalie a sua vida, saia daqui tomando decisões radicais, de discípulo, não de seguidor, como a multidão. Reavalie sua conduta, suas prioridades, suas motivações. E eu oro para que vocês e eu sejamos achados como discípulos, não como meros seguidores. Que Deus abençoe a igreja.